que é o processo eleitoral. Teve nova pesquisa, Ipsos-IPEC, e para 50% dos brasileiros, o governo do presidente Lula está desaprovado. Essa é a forma como o Brasil tem visto o governo do presidente Lula, enquanto 44% aprovam a forma como o petista administra o país. Vamos conversar sobre os principais recortes dessa nova Ipsos-IPEC com a Márcia Cavallari, que é a diretora da instituição. Muito obrigada pela entrevista, Márcia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Márcia, é isso. O que veio de mais novo com esse novo recorte? A gente destacou aqui primeiro a desaprovação e a aprovação. Com as outras pesquisas, a gente vê que tem uma melhora em relação a isso. E a Ipsos-IPEC mostra aí que 50% dos brasileiros desaprovam a gestão Lula. Como que dentro da Ipsos-IPEC isso vem se mostrando? A situação para o presidente Lula melhora ou piora? Então, nós divulgamos, a pesquisa anterior foi divulgada em março, em relação a essa, e o movimento que nós vemos é muito estável. O presidente Lula está numa estabilidade bem grande na sua avaliação, com pequena melhora em alguns segmentos, que são segmentos já que são eleitores de Lula e que sempre o apoiam, né? Então, ele tem um apoio maior e uma aprovação muito melhor entre os eleitores, por exemplo, do Nordeste, né? Então, essa aprovação de 44% no total do Brasil passa para 60% entre os eleitores do Nordeste. Entre as pessoas que têm um ensino fundamental no nível de escolaridade, passa para 58%. Então, a maioria desse segmento, maioria absoluta desse segmento, aprovando ali a gestão do presidente Lula. As pessoas que têm renda de até um salário mínimo de renda familiar, também tem um índice mais positivo. E as pessoas que têm mais de 60 anos e os católicos. Esses são os segmentos que mais aprovam a administração do presidente Lula. Márcia, eu vou te pedir um instante só para chamar o intervalo para o pessoal que está com a gente no canal 143 da sua Smart TV da LG. Daqui a pouquinho você está de volta aqui a acompanhar o nosso canal no YouTube, tá certo? É isso. Ô, Márcia, é isso, então você vem mostrando que tem acontecido uma melhora em relação à aprovação do governo do presidente Lula. Sempre que a gente traz aqui essas análises, a gente pergunta também para os especialistas o que pode estar trazendo essa melhora e também os grupos que podem estar se deslocando aí em relação às intenções de voto ao presidente Lula ou ao outro candidato que está muito próximo do presidente Lula, que é o Flávio Bolsonaro. Teve alguma mudança significativa também nesses grupos? Que grupos são esses, né? Muitas vezes. Grupos em relação aos recortes de idades, ao gênero, à escolaridade, à renda. Vocês viram mudanças significativas também da última pesquisa para essa? Não, na avaliação do governo, né, nós temos sempre duas perguntas. A pergunta de avaliação, que avalia o governo de forma geral, e a gente pergunta se a avaliação é ótima, boa, regular, ruim ou péssima, né? Há uma estabilidade aí na evolução desses índices, desde de setembro do ano passado, está muito estável, né, com oscilações aí dentro da margem de erro, da pesquisa, mas essa pesquisa de agora, a gente viu um movimento que foi uma pequena diminuição na avaliação negativa e um aumento na avaliação regular. Isso pode indicar um movimento futuro, porque ninguém passa da avaliação negativa para a avaliação positiva imediatamente. Então, a passagem pelo regular sempre acontece. Então, o que a gente tem que ver é se nas próximas pesquisas, essa movimentação que houve da pesquisa de março deste ano para junho no índice do regular vai continuar. Se continuar, aí a gente vai estar com uma tendência de melhora. Por enquanto, a gente está com uma estabilidade, com movimentações ali pequenas nos extremos positivos e negativos, uma movimentação um pouquinho mais forte no regular, né? Então,
para a gente dizer se vai continuar melhorando ou não, a gente tem que aguardar as próximas pesquisas. Agora, Perfeito. em relação aos recortes, eh, assim como na aprovação, os segmentos que mais avaliam positivamente o governo, ou seja, declaram que o governo é ótimo ou bom, são os mesmos, né. Então são Uhum. os menos escolarizados, as pessoas que vivem no Nordeste, as que têm renda familiar de até um salário mínimo, as que moram em municípios muito pequenos, de até 50.000 habitantes, os católicos. O que decorre disso, né? A pesquisa é uma pesquisa de percepção, então as pessoas, vão montando e criando ali a sua imagem em relação ao que elas percebem. Então, muito provavelmente, esses segmentos menos escolarizados, de renda mais baixa, Nordeste, podem estar sentindo uma melhora maior e avaliam mais positivamente o governo, muitas vezes em função dos planos de governo a que essas pessoas têm acesso, Uhum. né. Então, no dia a dia das pessoas, elas conseguem perceber, mais melhoras, conseguem perceber mais, coisas positivas do governo em relação a outros segmentos. Perfeito. Márcia, a gente sempre tem uma Copa do Mundo no ano eleitoral das eleições aqui nacionais, né? Para governadores, deputados, senadores e também presidente. Na Copa passada, a Copa foi em novembro, por causa ali da situação climática da região. Era muito quente para acontecer em julho, aconteceu em novembro, depois das eleições. Então, os eleitores, numa hora dessa, já estavam muito mais focados nas eleições. É diferente da situação desse ano, que é, na verdade, a mais normal. Márcio, só preciso dar boas-vindas de volta ao pessoal que está com a gente pelo canal 143 da Smart TV LG. Estava no intervalinho, agora também se junta a gente aqui no canal do YouTube, Metrópolis TV. Mas é isso, a gente está falando aqui, para você que estava no intervalo, sobre a Ipsos IPEC, os novos recortes aqui que focam principalmente na avaliação, a percepção da população brasileira sobre o governo do presidente Lula. E aí, Márcia, nesse ano a normalidade, né? A Copa acontecendo em julho e aí sim as eleições acontecendo em outubro. Vocês percebem que assim que a Copa passa, ou seja, para os próximos recortes, né, para as próximas pesquisas, tem mesmo uma aderência maior ou o eleitor está muito mais ligado nas eleições? Nesse momento, portanto, tem outras distrações que tiram o foco do eleitor? Olha, o eleitor ele está decidindo o seu voto de forma definitiva cada vez mais tarde, né. Então, as pesquisas que estão sendo divulgadas agora mostram uma primeira percepção, mas, o eleitor começa a se ligar na campanha eleitoral quando começa a campanha. Então isso a gente vai ver durante o mês de setembro, segunda quinzena ali de agosto, a definição e oficialização dos candidatos vai se dar ali por volta de 15 de agosto. Então, a partir daí, o eleitor vai focar a sua atenção, nas eleições, mas repito, o voto do eleitor está sendo decidido cada vez mais tarde, né, ele vai acompanhando meio de longe, mas na reta final é que o eleitor está totalmente conectado com o tema de eleições, né. Então, agora sim, acho que o tema é a Copa do Mundo, né, todo mundo, ligado na Copa, assistindo a Copa, vendo aí os jogos, e depois, quando acabar a Copa, oficializarem as candidaturas, porque agora também, veja, todas as pesquisas eleitorais que estão sendo feitas e divulgadas, cada pesquisa tem uma lista nova de candidatos, porque uma hora um partido fala que é um candidato, outro fala que é outro, então a gente ainda está sem grandes comparações ao longo do tempo, porque a lista de candidatos vai mudando. É. Então ela começa para valer quando a gente tem a lista, definitiva, e aí o eleitor fala: "Bom, vai ter eleição, os candidatos são esses", e começa a se interessar, pelo tema. Perfeito. A polarização atual, Márcia, é se Neymar tem que jogar ou não pela seleção brasileira. Márcia Cavallari, diretora da Ipsos IPEC, esteve com a gente aqui para falar dos novos recortes da Ipsos IPEC, da pesquisa eleitoral, e a gente vai voltar a falar com ela muito em breve. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você, foi um prazer. Valeu.